Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Urgentemente é de se mandar portador a lugar de farmácia, comprar adquirido remédio forte, que há, para se terminar com a maleita, em definitividade. Disse, e daí todos aprovaram. Mas a bebê-lo com aquilo concordou de imediato. Portador foi. Eu tinha enjoo de toda a pasmacez. Com os a bebê-lo falei. Chefe, o que se tem de obrar e enviar a algum comparsa esperto que casse de entrar para o bando dos Judas, para no meio deles observar o serviço que se passa, e remeter para a gente as notícias e deixar traço dos lugares, ou que mesmo dê jeito de liquidar manualmente o Hermógenes, proporcionando venenos, por um exemplo. A maluqueira tatarana, isso que você está definindo, Zé Bebelo me contestou. Maluqueiras é o que não dá certo, mas só a maluqueira depois que se sabe. Eu atelhei curto porque eu naquela hora achava Zé Bebelo inferior e porque que alguém falasse contra, por cima das minhas palavras, me dava raiva. Zé Bebelo retardou em me rever, do fim o dizer. Um homem, para façanha assim, só mesmo se só procura é as pontas dos aços. Eu cortei, sem meio medir o razoado, ao tanto que Zé Bebelo completava. Só eu, ou você mesmo, tatarana, mas a gente somos garrotes remarcados. Mas daí, me entendendo bem, ele fechou assim. Riobaldo, tu é um homem de estúrdia valia. A dado sincero senti, operante diante das minhas presenças, todos tinham mesmo de ser sinceros. Só nos olhos das pessoas é que se eu procurava o macio interno delas, só nos onde os olho. O José Vereda cachimbava, sentado perto dos seus pertences. O balsamão estava ali junto. Esse era Maneiras Grossas, homem de muito sobressenho. Derradeiramente, eles estavam muito amigos, mesmo porque os dois eram da mesma terra, geralistas das Campinas, mas vontade me veio de dizer e eu disse, assunto aí não é capaz que haja, torto, torto, nasceu morto. Olá, se um de vocês tem mulher bonita e nova, quando retornarem para casa, isso podia ser razão de desguisado, eu queria rixar. Figuro de cientificar o senhor. O costume meu nunca tinha sido esse. Agora era que eu me espiritava só para arrelir as inconveniências. E aí, quando uns estavam querendo tirar a oração, por ser dia de domingo, eu não estive que não falasse. Reza é começo de quaresma. Os que riram, riram. Foram deixando de lado aquela mexida igrejeira, a pondo em balança, deixando de lado aquela mexida igrejeira. E, e isso me representava. Tudo eu palpava com os pés. Nisso eu respingava em tardar. Daqui veio que Diadorim mesmo estranhou aqueles meus modos. A entender me deu, e eu reminiquei, com soltura das palavras. Como é que eu ia tolerar conselho ou contradição? Eu agravei o branco em preto, mas Diadorim perseverou com os olhos tão abertos, sem resguardo, e eu mesmo, um instante assim, encantado daquilo, não vem de amor. Amor é assim, o rato, buraquinho. É um ratazão, é um tigre, um leão. Conferindo que nem vergonha eu tive. Não tem vergonha como homem é fácil. Dificultoso é bom era poder não se ter vergonha feito os bichos animais. O que não digo, o senhor verá. Como é que Diadorim podia ser assim em minha vida, o maior segredo? De manhã, naquele mesmo dia, ele tinha conversado de me dizer. Notei que os companheiros reparavam a estranhez daquilo, dos cavalos e das minhas maneiras. Só que se riam, formados os costumes de jagunços, que é de frouxas dessas leviandades. Barba azul, gente, feito fosse minha certeza, o das trevas, e eu parava, rente, ao meio de todos, que de volta aceitavam minha presença, esses cavalos. Tu sendo peão, mansador, domador, que o ragazzo coçou comigo, mas eu me virei, e já se ouvia outro tropel.
Era aquele seu Abão que chegava. Vinha com 3 homens estonteantes, gentinha trabalhosa. E o animal dele, o gateado formoso, deu que veio se esbarrar de mim. Foi o seu Abão, salteado em apeio, e ele empinou, de dobrar as jarretes e o rabo no chão. O cabresto, solto na mão do dono, chicoteou alto no ar. Barba Azul, xinguei. E o cavalão lão, pôs pernas para diante e o corpo para trás, como onça fêmea no cio mor. Me obedecia. Isto, justo ao senhor, juro ao senhor, é fato de verdade. O seu Abão estava ali. Me desenteou dos olhos. Ele ficou a vermelho. Mas eu acho que o homem só vendido do dinheiro ou ao ganho, às vezes, são os que percebem primeiro o atiço real das coisas, com a ligeireza mais sutil. Ele não gaguejou. Melhor me disse: se este praz ao senhor, se ele praz ao senhor, lhe dou, amigavelmente, com bom agrado. Assim como ele está, moço, ele é seu. Não acreditei. Reafirma o senhor. Meu coração não pulsou dúvidas. Agradeci, como meu brio. Peguei a ponta do cabresto e agora, daquela hora, era meu cavalo grande, com suas manchas e riscas. Ah, como ele pisava peso no chão! E como ocupava tão grande lugar! Até passeei um carinho nas faces dele e pela tábua do pescoço afora. Meu o bicho era, por posse, e assim revestido conforme estava, que era um socadinho bom, como os caçambas de pau. Mas, sendo que, dividido o instante, eu já ali pensei, por que seria que o seu Abão se engraçava de me presentear de repente com uma prenda de um valor desse? Eu, que não era amigo dele, nem parente, que não me devia obrigação, quase que nem me conhecia, aos que projetos ele engenhava em sua mente, que possança minha ele adivinhava. Após fosse aquele homem me temia. Da admiração do meu povo todo, eu dei fé, borborinho com que me rodeavam. Certo, deviam de estar com invejas, fosse e a mãe. A primeira coisa que para ser alto nesta vida tem de aprender é topar firme as invejas dos outros restantes. Me rejo, me calejo, só por causa daquele cavalo. Até eu fui ficando mais e mais, enfrentava, não me riram. É deveras animal de riqueza, graúdo, farto e manteúdo. Sorte é isto, merecer e ter. Ainda bem que foi bem empregado. Só dissessem. Eu disfarcei meu regozijo. Disse logo que foi a tensão dos maiores ideias de desejos. E segundo, o como apeirado aquele eu já queria, me arreado a gaúcha, com peitoral com pratas de meia-lua e as peças dos arreios chapeadas pelo belo metal. Ara, que assim ouvi, tatarana. O nome que ele vai se chamar é mesmo Barzabu? Algum caçou de me perguntar. Ah, não, meu compadre torto. Sossega velha. Nome que dou a ele, dora em diante, conferido a este. Quem se aprende, aprende, que é o cavalo Ziruís. Assim que eu respondi, sem tempo nenhum apressamento, montei. As coisas influentes da vida chegam assim, sorrateiras, ladroalmente, pois a bebê-lo estava aparecendo ali e eu atinei ligeiro, com o que não tinha refletido. Ao que oferecer a ser receber um presente daquele, naquelas condições, era a mesma coisa que forte ofender a bebê-lo. Um dom de tanto que late tinha de ser para o chefe. Reconheci aí, mas não tirei para trás. Não desapeei. E é de ver que, conforme em mim, nesses enquantos, eu já devia de estar fitando Zé Bebelo com um certo desprezo. Ia ver o que ia ver, e eu não me importei. Um qualquer chefe de jagunço havia de ter ímpeto de resolver aquilo fatal. Aí esperei. Teria sido uma tensão dessas, de arder a desordem do meio nosso, a razão do seu Abão. Pensei o dito. No ínterim, e pensei pontudo nas minhas armas. Mas a bebê-lo, acabando de saber o acontecido, mirou em mim, somente poupado risonho. Tal te fica bem, professor, amontado nesse estampo? Queremos habemos de ver garboso, guerreando as boas batalhas em hora. Foi o que ele disse.
Se seja que gostou pouco, choveu para o meu arrozal. Ah, mesmo só inteligência, só era aquele homem. Desapareci. Como um rasgo para Solércias, dei o cabresto ao Fafafá. Disse: Tu desarreia, a milha escova, tu trata dele. E isso fiz, porque o Fafafá, que tendo gostava sempre de cavalos, era o prestante para cuidar do animal, em mesmo que dele não sendo, mas eu tinha dado uma ordem. Assim me refiz, e o seu Abão tinha trazido também boa quantidade de remédio para se tomar na maleita, das pastilhas mais amargosas. Todo mundo recebia. Saí uns passos, eu estava dando as costas para Zé Bebelo. Ele podia, num relance, me agredir de morte, me atirar por detrás. Eu atentei. Esbarrei meu caminhar, fiquei assim parado, assim mesmo, com medo nenhum. Eu estava forro, glorial, assegurado. Quem ia conseguir a audácia de atirar em mim? As deles haviam de amolecer e retombar. Com amortecidos braços, eu podia dar as costas para todos. O que o drão, o demonião, me disse seria só. Olhei para cima, pegaram nas nuvens do céu, com mãos de azul. Aquela firme poçança assim permanecia outro tempo acendido, e eu, leve, feito de poder correr o mundo ao redor, ao Senhor eu conto, direto, isto como foi num dia tão natural. Será que de coisas tão forçosas eu ia poder me esquecer? Aquele dia era uma véspera. Era tão seu Abão jantou com a gente. Raimundo Lé repartiu com seus carecidos as pastilhas de remédio. Teodorim, meu amigo, estava. Zé Bebelo me chamou a departe, me expondo especializado em diversas coisas que pretendia reformar de fazer. A Laripe conversou comigo, e dessa derradeira conversa quero referir ao senhor. Foi que eu desejando saber, se falou muito nessas orações de curar a gente contra a bala da morte, e em breves que fecham o corpo. A Laripe então contou uma história, caso sucedido fazia tempo, no Girão do Sertão, o qual era o seguinte. Um José Misuso uma vez estava ensinando a um eutevininho, a troco de 40.000 réis, como é que se faz a arte de um inimigo ter de errar o tiro que é destinado na gente, do que deu a preceito. Só o sangue frio de fé é o que se carece, para na horinha de encarar o outro, um grito pensar, somente tu erra esse tiro, tu erra, a bala sai vindo de lado, não acerta em tu erra, filho de um cão. Assim ele ensinou a Teuvininho, o Misuso. Mas aí o Eutevininho reclamou. Ara, pois, se é só issozinho, pois então eu já sabia, mesmo por mim, sem ninguém me ensinar. Já executei assim umas muitas vezes, e fez igualzinho, conforme o que defini? Indagou o Zé Misuso, duvidando. Igualzinho justo, só que no fim eu pensava inusitado era, seu filho de uma cuia. O Eteuvininho respondeu, ah, pois então. O José Misuso cortou a questão. Pois então, basta que tu pague só uns 20.000 réis. A gente muito rimos todos. A hora a ser de satisfa, a alegria sobejavam. Se caçoou, se bebeu, um canto do Sebastião. Mansinho, mãe, chegaram às voltas da noite. Dormi com a cara na lua. Acordei a madrugada com luar, me lembro. Acordei com o rumor dos cavaleiros que vinham chegando no esquipado e que travavam repentino que vinham chegando. Um áspero estremecimento dos cavalos. Brum! Calculei uns 10. As que eram, levantei pulando da minha rede. Quem podiam ser esses? Todos os companheiros nos rifles e eu não tinha escutado aviso de sentinelas. Madrugada era boa claridade, luar que só o sertão viu, e eu vim dele. Aí é o nosso João Gonhanhá, com os cabra, disse Diadorim, que tinha a rede dele armada da minha, e eu, uns 3 passos. Assim era João Gonhanhá, o Pasque, o Drummond, o compadre Ciril, o Bobadela, o Isidoro. Tornar a encontrar companheiros desses, aí é que põe significado na vida. Se incompreendendo, se encurtando, o João Gonhanhá, gordo, forte, barbudo, era o dele, a barba muito fechada, muito preta, e veio do luar, chegou bom. Todo mundo falava, a gente se abraçava. Com pouco o fogo se acendia, com café para alguns almoço. Enquanto isso, Zé Bebelo, formado em pé,
o mais rompante que pudesse, pedia notícias por interrogação. Antes, nas verdades, essas, as coisas comuns, conforme foi que me passaram, mas não sei. Mesmo não tinha botado ideia na cabeça. Acabando de despertar do meu sono, Diadorim era o que estava alegrinho, especial. Só se ele tinha bebido. Diadorim, de meu amor, põe um pezinho cera branca, que eu rastreio a flor de tuas passadas. Me recordo de que as balas em que me revólver verifiquei, eu queria as muitas movimentação, horas novas, como os rios não dormem. O rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer chegar a ser mais grosso, mais fundo. O Urucuia é um rio, o rio das montanhas, rebelde, a encharcar nos brejos, verde a verde, veredas, marimbus, a sombra separada dos buritizais. Ele recolhe e semeia areias. Fui cativo para ser solto. Um buraquinho d'água mata minha sede. Uma palmeira só me dá muita casa, casinha que eu fiz, pequena, ó gente, para o sereno remolhar. O urucuia, o chapadão de redor dele, estas árvores. Conversa de bebê-lo, conversa com os marrecas chocas no meio dos varal de juncal. Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o urucuia está sempre, ele corre. O que eu fui. E os velhos chapadões, dele dos couros, dos Antônio Pereira, dos arrepiados do couto, dos arrenegado. Um homem é escuro no meio do luar da lua, lasca de breu. Dentro de mim eu tenho um sono, e mais fora de mim eu vejo um sonho. Um sonho eu tive, o fim dos fomes. Ei, boto, machado em toda a árvore. Eu caminhei para diante, em toda a gente eu dei mais um passo à frente. Tudo agora era possível. Não era de propósito, o senhor não julgue, nem que não fizeram espantos, não exclamei, eu não pronunciei, só disse. Ah, agora quem aqui é que é o chefe? Só perguntei, sei por quê, só por saber. E quem sabe, por excessos daquelas minhas mania derradeira, de me comparecer com os dois divãs bestagens, parlapatal, de forma nenhuma eu não queria afrontar ninguém, até que preguiça eu estava. A verdade, porém, que eu tinha de ser o chefe, Zé Bebelo ou João Gonhonhá, um para o outro olharam. Agora quem é que é o chefe? Somente eu estava por cima da surpresa deles, Zé Bebelo, pensante, soberbo e opinoso, João Gonhanhá, duro homem tão simples, vindo por meio das dificuldades e distâncias, desde a outra banda do rio, caçar a lei da companhia da gente, com um costume necessário, que sem isso ele não conseguiria direito a pertencer. Com meus olhos, tomei conta. Quem é que é o chefe? Eu repeti. Me olharam. Saber não soubessem. Não podiam como responder, porque nenhum deles não era. Zé Bebelo ainda fosse. Esse perpardejou. E o João Gonhanhá? Eu vi aquele mestre quieto se mexer, em quente e frio, diante das minhas vistas. Nem não tinha ossos. Tudo nele foi importando medida, gesto, fala, olhar, e a este, nenhum deles, e eu, eu era quem menos sabia, porque o chefe já era eu. O chefe era eu mesmo. Olharam para mim. Quem é que... Ah... E ao que o pessoal, os companheiros todos convocados fecharam roda, e eu, felão, não me entendessem, foi que alguns dos homens rosnaram. E foi esse rasgue embaixo, o principal deles. Esse, pelo que era, pelo visto, oculto inimigo meu, que boliu em suas armas. Sanha aos crespos, luziu faca ao golpe. Meu revólver falou, bala justa, o rasga embaixo se afartou do chão. Semeado, já sem ação e sem alma nenhuma dentro. E aí o irmão dele, José Félix, ele tremeu muito lateral. Livrou o ar de uma pessoa. De sua pessoa. Outro tiro eu também tinha dado. É do chefe? Ato de todos quietos permanecidos, esbarrados com tanta singelez de choques. Meu nome era Tatarana. E de Adorim, jaguarado, mais ao pé que um outro qualquer, se asava e abava de repor o medo mor. Ele veio marechal, se viram, se sentiram, de certo que acertaram, pelos altos de nós dois, e porque logo aí era Araripe, o Cacauã, o Fafafá, o Nelson Sidorino, com Prato Ciril, o Pacamã das Presas, e outros, já formavam ao lado da gente. Tenho de chefiar. Eu queria, eu pensava. Isso eu exigia. Assim João Gonhanhá se riu para mim. Zé Bebelo sacudiu os ombros. Ali era a hora.
e eu frentemente endireitei com Zé Bebelo, com ele de barba e barba. Zé Bebelo não conhecia medo. Ao então, eram sangue ou sangues, o etc. que fosse. Eu não aceitava muita parlagem. Quem é que é o chefe? Eu quis. Se quis, foi com muita serenidade. Zé Bebelo retardou. Eu, social encostado, conheci que ele tardava e pensava, para ver o que fazer mais vagarosamente. Quem é que eu brando apertei. Eu sabia de respirar de todos, durasse mais. Aquilo eu já largava para pensar. Por estar achando cacete, minha vontade estróina de paliar. Seu Zé Bebelo, velho, tu me desculpe. Eu calei. Zé Bebelo se encolheu um pouco, e só aí ele não tremeu, no sucinto dos olhos. A rente a Riobaldo, tu, chefe? É tu o chefe que fica sendo, ao que vale. Ele dissezinho fortemente, mesmo mudado em festivo, gloriando um fervor, mas eu temi que ele chorasse. E antes, um rosto de homem de jagunço, eu nunca tinha avistado tantas tristezas. Sendo vós, companheiros, eu falei que para em volta. Tantos homens nos rifles e eles aceitavam, assim aprovaram. O chefe Reobaldo, aos gritos, todos aprovaram, rejuravam, após, a esses resultados. No que eram, com solenidade e sinceridade, tudo dando em paz, só aqueles dois amaldiçoados irmãos, baldeados dos mortos. Na ponta da unha, ali enterrar aqueles dois seria faltar a meu respeito. Amém. Tudo isso dado, o Senhor mire e veja. O Senhor, a verdade instantânea de um fato. A gente vai departir e ninguém crê. Acham que é um falso narrar? Agora, eu sei como tudo é. As coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas. Noutro ar, no sabugo da unha, e com efeito tudo é grátis quando sucede. Nos reles do momento, assim, arte que verei chefe, assim exato é que foi, juro o Senhor. Outros é que contam de outra maneira. Ao fim, depois de João Goiânia me provou, eu revi os aspectos do Zé Bebelo, acertar com ele. O senhor agora, eu quis dizer. Não, Riobaldo. Ele me atalhou. Eu tenho de tanger urubu no Mumbora. Sei não ter terceiro, nem segundo. Minha fama de jagunço deu o final. Daí riu e disse mesmo cortês. Mas você é outro homem. Você revira o sertão. Tu é terrível, que nem o urutu branco. O nome que ele me dava era um nome rebatismo desse nome meu. Os tantos ouviram, romperam em risos, contando o longo, gritavam, entusiasmados. Urutu branco, ei, urutu branco! Assim era eu. Que rodeza deles! Eles tinham muita compreensão. Até porque, mas não seria que eu, chefe, agora, ainda que viessem e dissessem Reobaldo somente, ou aquele apelido apodo cronômetro como Tatarana, eu achava, vai eu, por um raio do momento eu tinha concebido que carecesse de tirar a vida de Zé Bebelo por mais sossego do meu reger no futuramente. E agora eu estava quase triste com pena de ver que ele ia-se embora. O divertido havia de ser, sem isso, de levar Zé Bebelo comigo, de sotenente, através, a homem como aquele não se matava. Homem como aquele pouco obedecia, e ele mandei fornecer mais um cavalo e um cargueiro, com mantimento, muita munição melhor, e dali a hora mesmo ele pegou caminho, para o sul. Eu vi quando ele se despediu e tocou com bom respeito de todos, e fiquei com a lembrando daquela vez, de quando ele tinha seguido sozinho para Goiás, expulso por julgamento desse sertão. Tudo estava sendo repetido, mas da vez essa, o julgamento era dele, ele mesmo, quem tinha dado e baixado. Zé Bebelo ia-se embora. Conseguintemente, agora, o tempo de todas as doideiras estava bicho livre para principiar. E de seguida, parado persistir, para um prazo de fôlego. Aí, vendo que o pessoal meu já me obedecia, prático mesmo era da hora. Antes da hora. Como que corriam e mexiam, se aprontando para a saída, sacudiam do ar os baixeiros, selavam os cavalos, tantos e tantos. Eu sabia o nome e o defeito maior de cada um daqueles homens. E tantos seus braços, e tantos rifles e coragens. Aí eu mandava, aí tantos eu estava livre e limpo dos meus tristes passados. Aí eu desfechava, sinal, como se que me dessem essas terras todas dos Gerais, pertencentes,
por perigos que por diante estivessem, e aumentava os quilates do meu regozijo. A fé, quando eu mandasse uma coisa, então eu tinha de cumprir, de qualquer jeito. Eu tenho resoluto que ei montei, com uma vontade muito confiada, dali a gente tinha logo que sair. Segundo a regra exata, estradiei. Nem olhei para trás. Os outros que viessem. Cantava o trinca-ferro, o marara chiou cheio e levou bala quase. Atrás de mim, os cabras deram vivas. Eles vinham e vinham. Eu contava prazido o touro dos cascos. Eu dei galope, no valado chegamos, e conforme íamos retornar por assim, de galope, como está dito, gentinha nos rostos, nos rodeou, roceiros em seu serviço. Aquele seu abão, incluso, muito estarrecido, esbarramos parada. O que eu carecia era de uns instantes sempre meus, para estribar meu uso. Era a primeira viagem, saída de nova jagunçagem, e as extraordinárias coisas para que todos admirassem e vissem, eu estava em precisão de fazer. E vi um entambé de pedra muito lisa subir lá. Mandei os homens ficassem embaixo, e eles outros esperavam. Minhas influências de afã, alegrias em artes, não padecessem de se estorvarem um monte de pessoas nenhumas. De despiço olhei. Eles nem careciam de ter nomes. Por um querer meu, para viver e para morrer, era que valiam. Tinham-me dado em mão o brinquedo do mundo. Fiquei lá em cima um tempo, quando desci, umas coisas me resolvia. Aonde se ia em cata de Hermógenes? Não. Antes primeiro para o Chapadão do Urucuia, onde tantos boi berra ao que me seguissem. Mas assim não. O que foi que eu pensei, mas que não disse? Assim não. E veio perante minha presença o seu Abão, mais antecipado que todos, macio, atarefadinho. Ele já me sussurrava: homem esse. Eu queria me oferecer dinheiro, com seus meios queria me facilitar. Não, da mim ele que não tinha de receber. Tinha de aquelas Verônicas, as medalhas, uma delas eu tinha desde pequeno, desde menino. Fiz gesto, entreguei na mão dele. O senhor havia de gostar de ver o ar daquele seu Abão, forçado de aceitar pagamento no que nem eram correntias moedas de tesouro do rei, mas costumeiras prendas de louvor dos santos. Ele estava em todos os tremores, conforme esses homens que não têm vergonha de mostrar medo, em desde que possam pedir a gente perdão por muita seriedade. Eu digo ao senhor, ele beijou minha mão. Ele devia de estar imaginando que eu tinha perdido o siso. Assim mesmo, me agradeceu bem e guardou com muito apreço as medalhas de algibeira. Até porque não podia obrar de outra forma. Matar aquele homem não adiantava. Para o começo de concerto desse mundo, que é que adiantava? Só se a gente tomasse tudo que era dele e fosse largar a cujo, bem longe de lá, em estranhas terras, adonde ele fosse preto e brancamente desconhecido de todos. Então, ele havia de ter de pedir esmolas. Isso naquela hora, pensei. Não. E nem não adiantava, mendigo mesmo, duro a tristonho, ele havia ainda de obedecer, de só a juntar, até a data de morrer, de migas e migalhas. As Verônicas e os breves de verdade, vendesse e se avarasse para os infernos. Comigo só o escapulário ainda ficou. Aquele escapulário dito que conservava a pétala da flor, em pedaços de toalha do altar recosturadas, e que consagrava um pedido de bênção a minha Nossa Senhora da Abadia, que mesmo mais tarde eu tornei a pendurar num fio oleado de retrançado. Esse eu fora não botava. Agora podia desleixar, não. Ainda que ele me reprovasse, eu ora e ora tantos meus maus feitos, lindas que assim requeimasse na pele das minhas carnes, que debaixo dele meu peito todo retorcesse, que nem pedaço quebrado de uma cobra. E num reverter de mão, eu já estava pensando o que ia fazer com ele, com o seu Abão, por alguma víssima de mercê, porque em fato ele merecia e eu devia, porque ele tinha vesprado em reconhecer meu poder, antes de outro qualquer, e mesmo um barão de presente dele tinha sido e era
aquele meu formoso cavalo siruês, em qual eu estava amontoado. Aí me lembrei de uma coisa, e isso era próprio encargo para ele. Cabendo em sua marca de qualidade, eu me lembrei de uma pedra, a pedra de valor, tão bonita que o Araçauí e eu tinha trazido fazia algum tempo. Eu tirei o embrulhinho da bolsa do cinto, apresentei a ele, então falei: Seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra, pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos. Já e já o senhor viaje, num bom animal. Siga rumo dos Buritis Altos, cabaceira da vereda, e vá para a fazenda Santa Catarina. E mais disse, que era para entregar da minha parte a moça da casa, que Otacília se chamava, a qual era minha sempre noiva, mas não dando razão de nomear minha pessoa, para pelos altos títulos, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era Reobaldo, com meus homens, trazendo glória e justiça em territórios dos Gerais, de todos esses grandes rios de que o poente para no nascente vão desde que o mundo é mundo, enquanto Deus dura. Ah, não, em Deus não falasse. Seu Abão pôs atenção, perturbado, mas sisudo, ele cogitava. O que ele dizia carecia de ser repetido, esfiando o assunto nas pontas dos dedos tostões. Ser rico é de um diverso de sabor. Que eu pudesse me acautelar assim, me atazanava. Quem era? O que por primeira vez eu reparei, que ele tinha umas olheiras muito grandes, tão grandonas até, sem querer, eu tive de experimentar com a mão o tamanho medido das minhas. Melhor trazer esse sujeito comigo, perto mais perto, por poder vigiar por todas as partes. Melhor não, o melhor seria desmanchar a presença dele em definitivas distâncias. Eu não vou comer teus peitos, teu nariz, seus olhos, eu pensei. Mas ele também tinha alguma espécie de chefia. Então eu virei a cara, andei 3 passos, dando como de Adorim, o que o tolero e o desentendo desse homem, que é porque dele não se consegue ter raiva nem ter pena. Eu falei, mas eu vi um adejo sombrio no meu amigo, condenado que ele era da tristeza de não querer ceder suas lágrimas, o quanto por causa da pedra de topázio? Eu reconheci. Eu não tinha tido dó de Jadorim. Dei estado e tempo, Jadorim sem tem tempo. Passei o meio da amizade de Jadorim e eu possuía completa certeza. E mais, não me amofinei. De manhã cedo, o senhor esbarra aqui pensar que essa noite já vem vindo. O amor de alguém, a gente muito forte, espanta e rebate, como coisa sempre inesperada. E eu estava naquelas impaciências, trasmente, que em Otacília mesmo verdadeiro em quase nem cuidava de sentir, de ter saudade. Otacília estava sendo uma incerteza, assunto longe começado, que visse o que desse e que viesse. O seu Abão ia, levava a pedra de topázio. E viva a vida do mundo ia vivendo. Coração dá tantas mudanças. Meus dízimos eu pegava. O pássaro que separa de outro vai voando a Deus a tempo todo. E não, eu não. Rio, riachos. Não me amofinava. Aquela tristeza de Jadorim eu não aceitei. Nem sentiu, não recebi. Ingratidão. Para mais tarde. Mas o seu Abão não queria ter terminado. Negócio que carecia ainda de algum ponto. Então eu dei licença, ele perguntou soleante, se eu não prazia de enviar por ele algum recado também para o senhor meu pai, o Silorico Mendes, dono do São Gregório e de outras boas e ricas fazendas. Eu achei graça, acenei que sim, que disse que fosse, reproduzisse a mesma saudação, e então que seu Abão levantou a cara, aquietado, até mediante sorriso, de sorte que, para corrigir inciso a tranquilidade daquilo, eu determinei. O senhor vá logo, logo, de rota batida, e de lá não quero nenhuma resposta. Enquanto ri, de ver que ele obedecia expresso, sem necessidade de caráter. Onde que mal dele livre me vi, gritei despachado pelos demais, dando ordens a rodar por aí, me trazerem os homens. Que homens? Mas todos que fossem houvesse. Quem tiver instrumento, a toque. Quem gostar de dançar, arrede melhor. Preparado? Trazes as mulheres também? Com que as músicas de lá tudo tinha de semelhar um social.
Ao pois quem era me ordenava, se prazia e mandava, eu, senhor, eu, por ser o meu renome Urutu Branco. Ah, não, festa. Ah, não, eu já estava resolvendo o contrário. Mas reunir aquela porção de homens e formar todos os guerreiros, e com a gente, o que viessem, aquilo valia. Os outros não falaram. De certo não acharam ou achavam. Ou, quanto mais que eles ou os meus, só mesmo o mover por me agradar. Só era o que de si desejavam. E aquelas minhas leis mais divertidas saíram espalhados, sendo em caçar, em boa alaricada, alarida. Termino aqui a leitura, sigo no próximo vídeo.